Querido, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5. Mateus, capítulo 5, verso 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, quando você está encontrando o texto que nós iremos ler nessa noite, eu quero mostrar essa bolsa, essa sacola para você, e eu quero fazer um pedido, irmãos, a você. Eu estava conversando com a irmã Janes agora à noite, nós conversávamos um pouco, e eu fiquei muito preocupado, porque quando a irmã Jane me falou do projeto dessa sacola, eu tinha entendido que as pessoas recebiam alimento e levavam as bolsas e não traziam de volta. Mas quando ela me falou que eram os irmãos da igreja que recebiam para trazer a bolsa com alimento, eu fiquei muito preocupado, porque eu descobri que nem a bolsa está voltando. O problema não está nem no alimento, nem a bolsa está voltando. Então, irmãos, esse pedido que eu estou fazendo aqui hoje, eu quero fazer no domingo à noite. Se você tem uma sacola dessa na sua casa, isso aqui tem um objetivo, isso tem um propósito, e o propósito é que nós, enquanto igreja, possamos cumprir o mandamento de cuidado, de zelo com as pessoas necessitadas. Então, por favor, se você tem e não tem condição de trazer 1 quilo, traga pelo menos a sacola. Não deixe ela na tua casa, porque foi investido recurso, foi investido, é um projeto, irmãos, para o crescimento da vida da igreja. E nós precisamos entender a importância disso na vida da igreja. Então quero desafiar você que tem uma sacolinha dessa lá no seu armário guardada e você esqueceu, traga ela de volta, de preferência cheia. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, os irmãos lembrarem e trazerem, e eu tenho certeza que 1 quilinho meu, 1 quilinho seu, irá abençoar a vida de muitas pessoas. E só para os irmãos saberem, hoje o nosso armário está quase assim, quase vazio. Por que não dizer praticamente vazio, não é isso, Janes? Então você que faz parte dessa igreja, entende o nosso compromisso como cristão, meu irmão. Faça isso, cumpra o seu papel, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. Irmãos, Mateus capítulo 5, verso 5, o texto desta noite diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Querido, nós temos pensado e trabalhado os ensinos de Jesus, o grande ensinamento de Jesus, e conhecido como o Sermão do Monte. Esse sermão que Jesus apresenta para mim e para você, que descreve em linhas gerais a natureza da santidade de quem ou de qualquer pessoa que deseja estar próxima de Jesus, precisa ter na sua vida. Jesus descreve em linhas gerais a natureza da santidade, que sem a qual a humanidade não verá a Deus. E o primeiro princípio dessa natureza que nós já trabalhamos é entender e compreender que nós precisamos ser pobres de espírito, para que, a partir de um espírito pobre, nós reconhecemos a necessidade de Cristo na nossa vida.
para que eu e você possamos reconhecer a necessidade que nós temos de ter Cristo, de confessar Jesus Cristo como o Senhor da minha e da sua vida. E a partir desse momento, o Espírito de Deus produz, a partir da revelação da nossa condição, um estado de lamento pela transgressão, pelo erro, pelo pecado, não só apenas meu, mas quando eu percebo que as pessoas à minha volta estão morrendo pelo pecado, estão vivendo uma vida perdida. A Bíblia diz que esse Espírito de Deus me leva a um estado de lamento, ou seja, a um estado de choro. Por isso Jesus vai dizer no capítulo 3 e no 4, bem-aventurados os pobres, bem-aventurado aqueles que choram, não choram por circunstâncias da vida terrena, mas chora pela presença do pecado no meio da humanidade, no meio da nossa sociedade. E o texto de hoje diz que bem-aventurados são os mansos. E eu quero pensar nessa mansidão que Jesus está propondo para aqueles que estavam à sua volta, na mansidão que Jesus estava propondo para aqueles que estavam ouvindo, e na mansidão que Jesus estava propondo para gerações futuras, para mim e para você. E o texto mais uma vez vai dizer que aqueles que são mansos de coração serão bem-aventurados, serão felizes. E quem são os mansos? Quem são os mansos? Não são os que nada lamentam, porque nada sabem. Os mansos não são os que nada lamentam, porque nada sabem. Os mansos também não são nem os que não se preocupam com os males da humanidade, nem os que são guardados dos males da vida por uma insensibilidade estúpida, ou uma apatia, porque a apatia está longe da mansidão. Mansidão não é ser uma pessoa insensível à realidade, ao contexto em que eu e você estamos inseridos. Os mansos reagem contra o domínio do pecado, luta contra as desigualdades sociais, mas em meio à circunstância adversa da vida, suportam as aflições, as calúnias, pois estes têm condições de dominar o medo, a ira, a tristeza, as decepções e as situações que todos os dias se levantam contra mim e contra você. Os mansos são os que reagem contra o domínio do pecado. São aqueles que não aceitam as injustiças, mas são aqueles que têm condição de dominar a natureza do pecado que habita em mim e você, que produz ira, que produz ódio, que produz contenda, que produz facções, que produz engano e que produz mentira. E queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. É preciso entender e buscar essa natureza de mansidão que Jesus apresenta para aqueles que estavam à sua volta e para mim e para você. Porque somente os mansos entenderão, somente os mansos terão condições, somente os mansos compreenderão e viverão de maneira prática o que o texto desse mesmo capítulo nos convida a viver no verso 10 e 12 e também em Lucas 6, 27 a 32. Eu quero convidar você para olhar para aquilo que Jesus está propondo para nós nesses versos 10 e 12. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós
por minha causa. Versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem encontrar essa natureza da mansidão, sem viver, sem trazer isso para a prática da nossa vida, é impossível viver o que Jesus está propondo para nós nesses 3 versos. É impossível resistir às perseguições, é impossível resistir às calúnias, é impossível resistirmos às ventos, as ondas que se levantam contra as nossas vidas, de maneira muitas vezes injusta. Muitas vezes nós estamos na posição correta, muitas vezes nós estamos no lugar em que nós deveríamos estar. Se nós não buscarmos de Deus uma natureza de mansidão, nós não resistiremos a essas coisas. Jesus está propondo que, a partir dessa natureza, a partir desse espírito manso, a partir desse espírito brando, nós conseguimos viver na prática o que ele está trazendo em Lucas 6, 27 a 32. Abra sua Bíblia, Lucas 6, 27 a 32. Diz assim no texto, Lucas capítulo 6, 27 a 32. Mas vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, fazei bem aos que vos aborrecem, aqueles que te fecham no trânsito, aqueles que mentem contra vocês, aqueles que se levantam para perseguir vocês, aqueles que caluniam vocês, aqueles que a pedra de tropeço no seu sapato, aquele que se levanta para trazer tudo de ruim contra a sua vida. Jesus diz, a estes, vocês têm a responsabilidade de amar. Bendiz os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, o Espírito do Senhor hoje, trazer no seu coração alguém que tem feito coisas ruins contra a tua vida, se o Espírito do Senhor hoje trazer ao seu coração alguém que tem feito coisas que tem te entristecido, se o Espírito Santo hoje trazer à sua mente pessoas que fizeram coisas ruins contra a sua vida, eu quero dizer uma coisa, a partir de hoje, Deus dar a você a responsabilidade de começar a orar por essa pessoa. Somente isso. Não há vírgula, não há espaço, não há acréscimo, não há mais nenhum outro caminho. Pastor, mas não tem nenhuma opção. Não. Segundo a palavra de Deus, não. Talvez, segundo os desejos do meu coração, eu diria para você, meu irmão, abandona, deixa para lá, deixa de lado. Talvez segundo a minha natureza, eu dissesse para você, irmão, dá um jeito de se vingar. Quando ele passar, coloca o pé na frente, levanta uma mentira contra ele, mas de acordo com a palavra de Deus, você tem a responsabilidade de orar por essa pessoa. Ao que ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá a qualquer que te pedir, ao que tomar, que é teu. Não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. Talvez esse seja o pior sermão para se pregar. Talvez esse seja o pior sermão para subir no púlpito e se pregar. Porque nós vivemos em dias
Nós vivemos em tempo em que textos como esses não são bem-vindos em nossas vidas. Nós vivemos em tempo da nossa realidade como igreja, que textos como esses, às vezes eu já disse isso aqui, era melhor que fosse rasgado de nossas Bíblias, porque nós não temos a coragem e a ousadia de trazer esse texto para a prática das nossas vidas. Quantas são as famílias que estão em conflito, não apenas com pessoas inimigas, ou pessoas que perseguem, mas estão enfrentando conflitos dentro dos seus próprios lares, dentro de suas próprias casas. E Jesus está dizendo que é preciso ser manso, é preciso ser cuidadoso, é preciso ser generoso, é preciso ser bondoso, ainda que as circunstâncias não conduzem a minha vida para isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O texto diz que bem-aventurado, felizes serão os mansos. E eu já disse, quero repetir outras vezes, que João 15, Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês me pedirem será dado. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, tudo que pedir será dado. Porque sem mim vocês nada podem fazer. Estar em Jesus, estar firmado em Jesus, estar agarrado em Jesus, estar arraigado em Jesus, é estar disposto a se submeter àquilo que Ele revela na sua palavra. Queridos irmãos, talvez você pergunte: pastor, isso é possível? É possível, Miro? Quando o cara te dá aquela fechada lá no caminhão e você quase tomba o caminhão, você fala: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Senhor, coloca um anjo guiando essa pessoa, conduza o resto da viagem dele. Ou dá vontade de você falar: tomara que capote na primeira esquina, né? Para me passar e dar uma buzinadinha para ele ainda, porque nós somos mal de natureza. Jesus está dizendo para nós que é preciso ser manso, e a pergunta é: isso é possível? E aí deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, vem aqui comigo. Você está comigo aqui? A própria Bíblia que nos revela, que nos convida a fazer essas coisas, ela nos mostra que é possível, porque Jesus trouxe a revelação dessas coisas na prática, para que eu e você pudéssemos entender o que ele estava dizendo. E quando nós olhamos para Atos capítulo 7, versículo 59, nós vamos ver Deus usando um homem, e Ele mostrando para nós que ainda que nós vivemos a pior circunstância da nossa vida, o pior momento da nossa vida, ainda é possível, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós sermos pessoas mansas. Atos 7:59, depois de Estevão ser caluniado, depois de Estevão ser zombado, depois das pessoas o odiarem injustamente, depois das pessoas se levantarem justamente contra Estevão, a Bíblia diz que eles decidiram no coração, pela maldade, matar Estevão. Eles não decidiram matar Estevão dando um tiro, que talvez seria mais fácil. Talvez dar um tiro na cabeça seria mais fácil, mas o texto diz que a morte de Estevão foi apedrejamento. Estevão estava morrendo a pedradas, e eu fico imaginando o que é morrer a pedradas. Meu irmão, esse negócio me dá arrepio, Miro, porque a pedra dói demais. Eu já tomei uma pedradinha, não sei se você já tomou brincando aí. Dói demais, mas o texto diz que Estevão morreu a pedrada. E veja, meu irmão, ou eu creio nessa palavra ou eu não creio. E aí o texto diz que enquanto as pedras caíam sobre Estevão,
enquanto ele era apedrejado, enquanto a morte batia a sua porta, a Bíblia diz que Estevão olhava para o céu, ele contemplava a glória de Deus, e sabe qual a oração que Estevão faz? Pelos que atiravam pedra neles: Senhor, Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, não lhe condene por isso. Senhor, tenha misericórdia desse povo, porque eles me caluniam, porque eles se levantam contra mim, porque eles são cegos, porque eles não têm direção, porque eles estão perdidos. Senhor, tem de misericórdia nele. Só um coração manso é capaz de dizer essas palavras, irmãos. E somente encontraremos um coração manso quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos 6, quando Estevão estava sendo escolhido como apóstolo, a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, enquanto Estevão estava sendo escolhido como diácono. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então é possível isso? É possível. Há outros exemplos. Quando nós lemos a Bíblia, em Atos 16, a partir do verso 23 e 25, quando nós olhamos para Paulo e Silas cantando, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, a Bíblia diz que aqueles homens entoavam hinos e louvor ao Senhor, a ponto de toda a cadeia ouvir, a ponto de todo o cárcere ouvir, e que nós pensamos qual era o contexto em que esses homens foram parar naquele cárcere, naquela cadeia. A Bíblia diz que um pouquinho antes, aqueles homens tinham sido açoitados em praça pública. Os homens daquela cidade arrancaram as suas roupas, deixaram ele com as costas de fora, e pegaram algumas varinhas de goiaba e bateram neles em praça pública, e machucaram, feriram. Mas a Bíblia diz que aqueles homens à meia-noite cantavam e louvavam a Jesus Cristo. Somente quem tem um coração manso desfruta dessas coisas. Sabe por quê? Porque quem não tem um coração manso não louva porque o som está alto. Quem não tem um coração manso não louva porque não gostou de quem está aqui na frente. Quem não tem um coração manso não louva o Senhor porque o hino que cantou não agradou os ouvidos. Quem não tem um coração manso impede que a sua adoração chegue diante de Deus por coisas pequenas da vida. Mas quem tem um coração manso, ainda que as circunstâncias são adversas, ele louva o Senhor porque Ele é Deus, e simplesmente é Deus. Isso basta na vida do adorador. Na vida do adorador, irmãos, não precisa disso aqui. Na vida de um adorador não precisa de ar-condicionado. Na vida de um adorador, de um servo com coração pronto a adorar a Deus, não precisa de bancos, não precisa de bateria, precisa apenas de uma intimidade com Deus. E ali onde ele está, ali está a presença de Deus, e ali ele levanta um culto ao Senhor. Os melhores cultos da minha vida, os melhores momentos da minha vida ao lado de Deus, os melhores momentos meu com Deus, não foi num público, não foi diante de uma igreja. Os melhores momentos meu com Deus não foram numa celebração, mas os melhores momentos foi com Deus, quando eu estava prostrado de joelhos, dizendo: Senhor, eu quero a tua presença. Eu preciso de Ti. E aí você consegue adorar a Deus, não pelas circunstâncias, mas porque Ele é Deus. Nós precisamos adorar a Deus, porque Ele é Deus. Ele somente merece todo louvor e toda adoração. Por isso é possível sim ter um coração manso, porque esses homens eram homens mansos. Queridos irmãos, Atos 5:41, depois dos apóstolos serem interrogados, depois dos apóstolos serem severamente exortados, para que não pregassem mais o Evangelho, para que não mais anunciassem o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que
Quando eles saíram do meio daqueles homens, do meio daqueles líderes, eles saíram não condenando, não xingando, não esbravejando. Mas o que a Bíblia diz? Você que abriu a sua Bíblia aí, 5:41. O que diz Atos 5:41? Quem pode ler para mim? Eles saíram o quê? Regozijando. Jesus, quando o crente é perseguido, ele louva o Senhor. Quando o crente é criticado, ele louva o Senhor, porque ele não está sendo criticado pelo que ele é, mas é pelo nome de Jesus que ele proclama. E a Bíblia diz que esses homens saíram jubilosos, eles saíram alegres, eles saíram cantando, porque eles foram perseguidos em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, é possível ser manso. A Bíblia nos convida a ser manso e nos mostra exemplos de mansidão. O próprio Jesus, nosso líder maior, aquele que é o consumador de todas as coisas, em Mateus 11:29, ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Somente alguém que é manso pode fazer a oração que Jesus fez, depois de tanto açoite, depois de tantos blasfêmia, depois de tantas injúrias. Lucas 23:34, Jesus olha para os homens que estavam crucificando, que estavam condenando, e diz: Pai, perdoa-me, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. No verso 43, um pouco à frente, Jesus olha para um homem criminoso, um homem perverso, que estava na cruz junto dele, e ali ele demonstra um espírito de mansidão, perdoando e amando aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem fala: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Lembra de mim. Querido, eu fico pensando, tem uma pessoa que você não gosta, te persegue, só fez coisa ruim contra você. Aí um dia você encontra com ela, e ela fala assim: irmão, ora por mim. Eu orar? E se lasque. Paga agora o preço que você fez. Tem gente fazendo até música para isso, né? Não vou cantar aqui não, para não causar escândalo. Mas está na luta, você vai me ver por cima, tá? E aí eu vou te mostrar quem tem a vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando o teu inimigo depender das suas orações, ore por ele. Ore por ele, porque somente aos mansos, somente aquele que tem essa natureza de Cristo, que tem condições de vivenciar essas coisas. E eu quero retomar o que eu disse antes. Jesus, em linhas gerais, mostra para mim e para você princípios de santidade. Se em teu coração não há espaço para mansidão, é preciso falar: Senhor, vem reinar de novo em mim. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim, sobre o meu pensar, tudo o que eu falar. Faz-me refletir a beleza da tua santidade e governe, muda aquilo que precisa ser mudado. Queridos irmãos, nada disso é fácil, não é, mas é possível. É possível, porque o Espírito de Deus produz essas coisas: paz, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, e contra essas coisas não há lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está o teu coração? Encharcado do quê? Nossos corações vivem encharcados.
de muitas coisas. Às vezes coisas boas, às vezes coisas muito ruins. Salomão diz: sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende todos os seus caminhos. Do teu coração depende as suas escolhas, as suas decisões. Mateus vai dizer que do coração do homem é gerado as guerras, do coração do homem é gerado as lutas, o engano, a mentira. Eu gostaria de convidar os meninos aqui. Nós vamos cantar uma música agora. E essa música é uma oração. E a letra dessa música diz: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Querido, nós somos ter um coração disposto a obedecer. A obedecer a palavra do Senhor. Coração disposto. Cadê o pessoal da música? Vem. Coração disposto a perdoar. Coração disposto a amar. Coração disposto a zelar, a cuidar, a ser bondoso. Que essa música seja uma oração para a tua vida nessa noite. Se existe em você alguma coisa que tem encharcado o seu coração de coisas ruins, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que conceda a você um novo coração. Cante essa música em forma de oração ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Como pastor, eu não posso mudar nada dentro de vocês. Como pastor, eu não posso realizar nada que está dentro de vocês. Mas como pastor, eu quero dizer uma coisa com vocês. Se você permitir, o Espírito Santo de Deus transforma o teu coração. Se você permitir, o Espírito Santo de Deus arranca tudo de ruim e produz um novo coração a você. Cante essa música ao Senhor. Fica de pé, vamos ficar de pé. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Às vezes, quando nós olhamos para o livro de Atos, para os grandes milagres que aconteciam, os grandes feitos de Jesus, nós perguntamos: Senhor, por que essas coisas não têm acontecido no meio de nós? Porque às vezes parece que as nossas orações não são ouvidas, porque às vezes parece que os milagres não chegam. Deixa eu dizer uma coisa para você: é porque é preciso que se levante pessoas como Estevão, que estavam dispostos a obedecer Jesus a ponto de entregar a sua própria vida a morrer por Ele. É preciso que se levante pessoas como Paulo, que é açoitado em nome do Evangelho e se alegre, porque isso é obediência. E quando nós nos submetemos a Ele, existem promessas que tudo que nós pedimos será ouvido no céu. Querida, a igreja de Atos era uma igreja que crescia, porque enquanto Estevão morria pedrada, o nome do Senhor é exaltado, e as pessoas viam a glória de Deus através da vida daquele homem. E a Bíblia diz que assim a igreja crescia, e as pessoas eram salvas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto Paulo e Silas cantavam o hino, pessoas eram resgatadas, correntes eram quebradas, as cadeias se moveram, as portas foram abertas, a família inteira do carcereiro foi salva, porque ali existia um homem missionários, pronto a obedecer a Deus independente de qualquer coisa. E a Bíblia diz que ali houve salvação, ali houve poder de Deus. Querido, enquanto Saulo morria, enquanto Estevão morria, ele testemunhava para um dos maiores missionários que a Bíblia depois relata, que era Paulo. Porque quando Estevão morria, a Bíblia diz que consentia, estava ali presente o jovem Saulo, e aquela morte serviu de testemunho para que Paulo se transformasse um grande missionário depois. Às vezes os milagres não chegam porque nós não estamos dispostos a chorar, a nos quebrantar e a dizer: Deus, nós precisamos somente do Senhor no meio de nós. E ainda que eu tenha que abrir mão do meu orgulho, ainda que eu tenha que abrir mão da minha condição social, ainda que eu tenha que abrir mão da minha própria vida, eu te exultarei, porque o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar, Deus, um coração disposto a te obedecer, Pai. Um coração disposto a amar, a perdoar. Um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu, que ama, ainda que as pessoas não mereçam ser amadas. Porque eu não merecia o teu amor, Senhor. Eu não merecia o tamanho do teu amor por mim, mas ainda assim o Senhor levou sobre si os meus pecados naquela cruz. Eu não merecia nada disso, Pai. Por isso eu estou dizendo ao Senhor: nos ajude a amar dessa forma, dando o direito do outro não nos amar, Pai. Nos ensina, Jesus, a cuidar, a zelar. Dê-nos um coração, Deus, bondoso. Produza em nós um espírito de mansidão, para que nós possamos herdar a nova Jerusalém. Cuida dessa igreja, Jesus, Espírito Santo, ser presente nesse lugar. Inunda os nossos corações, encha-nos, ó Deus, a tua presença nesse lugar, para que milagres possam acontecer e vidas sejam transformadas pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Obrigado, Deus. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, debaixo, Pai, do teu grande amor, debaixo da tua graça, debaixo das suas doces consolações, ó Pai. Que o Senhor possa derramar a tua paz sobre a vida da tua igreja, hoje e para todos sempre.